Olá, galerinha, tudo bom? Professor Renato Baggio, mais uma vez com vocês. E o nosso tema da aula de hoje é pronomes indefinidos. E é um nome engraçado, né? Como assim? Pronome indefinido, ou seja, ele não define? Mais ou menos isso, mais fácil eu te mostrar a função dele através dos exemplos que eu trouxe aqui para você, ó. Então dá uma olhadinha aqui nessa definição que eu trouxe, que inclusive o exemplo vai deixar mais fácil. Os pronomes indefinidos podem substituir um substantivo ou qualificar um substantivo, fazendo, portanto, o papel de adjetivo do mesmo. Bom, vamos lá. Então a gente percebe aqui duas funções dos meus pronomes indefinidos, certo? Já vou te mostrar quais são os que a gente vai estudar na aula de hoje. Veja, substituir um substantivo está aqui no nosso primeiro exemplo. Ele serve, portanto, para você não precisar repetir aquilo que já foi dito anteriormente na frase. Quer ver? Olha só, essa frase aqui. They didn't have enough chairs, so they told me to get some. Ó, eles não tinham cadeiras o suficiente, então eles me disseram para pegar algumas. Aí eu pergunto para você, pegar algumas o quê? Cadeiras, evidentemente. Então aqui veja, para eu não precisar repetir, então eles me disseram para pegar algumas cadeiras. Já sei que eu estou falando de cadeira. Então o que acontece? Eu uso o pronome aqui indefinido para substituir um substantivo que já foi citado anteriormente e, portanto, evitando a repetição dele. Porque você sabe, né, num discurso, num texto, não é muito legal ficar repetindo sempre a mesma palavra. Essa é a primeira função, muito facinho, né não? E a segunda função é um pouquinho mais difícil da gente ver, mas olha só, ele tem função de adjetivo. Ele serve para dar uma qualidade, uma característica. Então vamos lá, ó. Some people decided to leave the city. Algumas pessoas decidiram sair da cidade. Essa é uma característica mais difícil de ver, aí você fala, tá, mas por que ele é um adjetivo aqui? Bom, primeira coisa, para você entender por que o nome dele é pronome indefinido, é que quando eu digo algumas pessoas, eu não defini quais pessoas são. Mas ainda assim eu restringi o limite, concorda? Eu não disse assim, pessoas decidiram sair da cidade, tipo todas. Não. Veja, quando eu digo algumas pessoas decidiram sair da cidade, eu estou dando uma ideia restritiva. E aí olha só o que acontece aqui, só pra gente entender o exemplo. Eu tenho um macetinho que eu chamo que é o macete da garota bonita, ó. Beautiful girl, tá? Alguns pronunciam beautiful, outros beautiful, não importa. Mas qual é o macetinho da garota bonita? Você já reparou que no português eu falo garota, ó, bonita, ou seja, o meu garota veio antes e o meu adjetivo veio depois? Pois é, no inglês o adjetivo vem antes do meu substantivo, então eu criei um macetinho que diz assim, ó, aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é, então eu leio daqui pra cá, garota bonita, pronto, o adjetivo veio na frente do meu substantivo. Só que a grande sacada desse macetinho aqui, ó, é você se ligar que qualquer coisa que vier na frente do meu substantivo é um adjetivo. Portanto, aqui, na nossa frase, quando eu digo some people, ó, veja, qualquer coisa que vier na frente do meu substantivo é um adjetivo em potencial. Assim como o macetinho diz assim, ó, aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente define que tipo de garota é, aqui eu tô falando de pessoas. O que vem na frente define que tipo de pessoas são, logo tem função de adjetivo. E aí você vai me perguntar assim, tá, mas peraí, então a palavra some, ela é pronome indefinido e ao mesmo tempo adjetivo? Sim, é muito comum, inclusive na língua portuguesa também, as palavras acumularem funções gramaticais. Legal? Bem tranquilo isso? E olha só, vamos dar uma olhadinha então, agora que a gente entendeu a função deles, tá? A função dos pronomes indefinidos, vamos dar uma olhadinha em quais a gente vai estudar? Nós vamos estudar um tal de some, um tal de any e um tal de no. Aí você fala pra mim assim, ó, mas esses são todos os pronomes indefinidos? Não, não são, mas são os mais importantes e eu tenho um macetinho antes da gente começar a aula propriamente dita aqui, ó, que vai te ajudar no decorrer, no andar da carruagem. A palavra some aqui, ó, olhe pra ela não lembra da palavra soma? Soma, soma. Soma não é esse sinalzinho aqui, ó? Então tá bom. Então a palavra some, ela vai trabalhar aqui no terreno das frases afirmativas. Legal? E aí, quantos tipos de frases a gente tem? Ué, 3, né? Frases afirmativas, negativas e interrogativas. Se o some ficou aqui, ó, com as frases afirmativas, o N fica com o resto, que são as negativas e as perguntas. Ele atua num terreno um pouquinho maior.
Mas você vai perceber que às vezes o N vem aqui, ó, e ele invade o terreninho das afirmativas, numa situação bem específica. O Sam não vai deixar barato, vai sair daqui e vai invadir o terreninho das perguntas também, mas numa situação bem específica. Mas via de regra, esse macetinho aqui já ajuda bastante e depois a gente vê o uso do no. Vamos lá, vamos começar por eles então, dá uma olhadinha. Acabei falando já dos três ali e quando eu digo que eles podem ser usados com substantivos contáveis ou incontáveis, na verdade o que é legal disso? É legal porque eu estou te dizendo que você não precisa se incomodar com aquele assunto lá de palavras que tem só singular ou que tem no singular e no plural. Esses pronomes aqui você vai poder usar com o que você quiser, fazendo os ajustes necessários, legal? Agora vamos lá. Começando pelo nosso amiguinho Sam, que tem algumas traduções que vão depender do contexto. Então o que é Sam? Não sei. Depende da frase. Pode ser algum, alguma, alguns, algumas, né? E ele vai ter essa tradução aqui de aproximadamente quando ele for usado com um número. Bom, vamos aos exemplos que fica tudo muito mais claro, tá bom? Ó, a gente já viu ali no nosso quadro que ele geralmente é usado em afirmativa. Por que eu não disse sempre? Porque a gente viu ali no quadro que de vez em quando ele vai invadir o terreninho das perguntas aqui, tá? Mas olha esses dois exemplos aqui, ó. Bob bought some toys for his son. O Bob comprou alguns brinquedos para o filho dele. Note que a palavra some está sendo usada com uma outra palavrinha aqui, ó, com substantivo no plural, portanto, algo que é contável, tá? Contável é aquilo que tem plural. Legal, né? Agora vamos lá. Jay needs to buy some equipment. No português, a palavra equipamento tem plural, né? Ah, preciso de mais equipamentos. No inglês, não. Mas, enfim, mesmo não tendo plural a palavra equipment, ela pode ser usada com o some, porque o some também é usado com palavras incontáveis, certo? Então, ó, a Jane precisa comprar um pouco de equipamento, né? Ou algum equipamento. Agora, veja só uma coisa aqui que é um detalhe. O some pode ser usado tanto com palavras no plural quanto no singular. Mas quando ele é usado com um substantivo contável, ou seja, um substantivo que existe no singular e no plural, ele pede o plural. Tudo bem? Porque, ó, essa frase está dizendo Bob comprou alguns brinquedos. Se você tivesse escrito aqui toy no singular, daí ficaria alguns brinquedos. Isso estaria errado. Então o some pede o plural depois dele quando essa palavra tem plural. Legal? Bacana? Agora vamos lá para outras questões pontuais. Veja só, ele pode ser usado em pergunta. Ele pode ser usado em pergunta em três situações. Veja, quando eu ofereço algo para alguém, quando eu peço algo para alguém ou quando eu tenho uma expectativa de resposta positiva. Na verdade mesmo, você concorda comigo que quando você oferece algo para alguém, você espera que a pessoa aceite? Ninguém oferece esperando que a pessoa diga não, senão você nem oferece, não é verdade? Então olha o exemplo aqui, ó. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Se você está oferecendo, você quer que a pessoa aceite. Se você espera que ela não aceite, nem ofereça. Então, na verdade, essa história de oferecer aqui está dentro desse conceito de você esperar uma resposta positiva. Vamos ver o segundo, então. Quando eu peço algo para alguém, mas você concorda comigo que quando você pede algo para alguém, você espera que a pessoa lhe atenda? É isso também, né? Então você espera que ela diga sim. Então você concorda que esses dois carinhas aqui, na verdade, todos eles estão dentro desse conceito? Dessa ideia de você obter uma resposta positiva? Eu, fosse você, resumiria tudo assim. O some é usado em perguntas sempre que eu espero que na resposta a pessoa me atenda, que ela diga sim para mim. Então veja, can you lend me some money? Você pode me emprestar um pouco de dinheiro, algum dinheiro, enfim, certo? E aqui, outra perguntinha. Do you mind if I put some music on? Ó, você se importa se eu colocar um pouco de música? Então veja, todas elas trabalham dentro de um escopo comum que é perguntas onde eu espero uma resposta positiva. Eu fosse você, nem desmembrava assim, ó. Fica só com essa ideia aqui de que sempre que eu faço uma pergunta e espero um sim, eu posso colocar o some na pergunta. Pois bem, e eu te disse que ele pode ser usado com um número, não foi? Olha aqui, ó. Ele pode ser usado com número, mas aí a tradução dele passa a ser essa aqui, aproximadamente. Então veja, there were some 50 people waiting. Haviam, esse é do verbo haver, aproximadamente 50 pessoas esperando. Fácil demais, não? Ou outro exemplo aqui, ó. I talked to some 50 people yesterday. Cuidado com a palavra yesterday, porque a sílaba tônica é a primeira. Todo mundo fala yesterday. A sílaba tônica não é day, é yes. Então fica yesterday. I talked to some people, 50 people yesterday. Eu falei com aproximadamente
50 pessoas ontem. Este é o some, que basicamente trabalha ali na esfera das frases afirmativas, mas pode invadir um pouquinho o terreninho das perguntas. Ficamos com quem agora? Com o N. O UN tinha ficado ali com o negativo e pergunta, lembra? Então olha o que ele diz aqui, ó. Eu vou usar ele com essas possíveis traduções. Eu sempre tenho muito cuidado com essa história de tradução ao pé da letra, tudo bem? Dá uma olhada aqui, ó. Any normalmente é usado em pergunta, a gente já viu ali. Do they have any children? Does she have any money? Agora você vai entender por que eu quero que você cuide com essa história de sempre ter uma tradução. Se você é aquele tipo de aluno que sempre busca uma tradução do inglês para o português e vice-versa, você tem que cuidar porque às vezes tem coisas que não têm tradução. Você sabia, por exemplo, que a palavra saudade, ela só existe no português do Brasil, ela não existe mais em nenhuma outra língua do mundo, uma palavra específica para indicar esse sentimento? O que as outras línguas fazem é usar artifícios de linguagem para transmitir essa ideia. Então, isso prova que tradução ao pé da letra não é uma boa, certo? Vem cá, então olha só. Embora tenha essas possíveis traduções do any, aqui, quando você pergunta assim, você olha um casal, você quer perguntar, eles têm filhos? Você não pergunta assim, ó, eles têm alguns filhos? Eles têm um pouco de filhos? Você pergunta, eles têm filhos? Então, embora o any tenha algumas propostas de tradução e apareça aqui, no português você nem traduziria ele. Do they have any children? Eles têm filhos? Acabou, né? Então, não caia em tentação de fazer sempre a tradução ao pé da letra. Olha aqui outro exemplo. Does she have any money? Ela tem dinheiro, né? A gente até poderia dizer algum dinheiro, certo? Mas ninguém vai falar um pouco de dinheiro, enfim, certo? Então é isso, cuidado um pouquinho com essa tradução. E olha lá que interessante, o N, ele é usado em frases negativas. Normalmente se ensina assim no Brasil, né? Ele pode significar nenhum, nenhuma. Veja, bem na verdade, ele não tem essa tradução aqui. Isso é um jeito popular de falar aqui no Brasil, ó. He won't need any help to finish the project. Ele não precisará de nenhuma ajuda para terminar o projeto. O que eu quero dizer com isso aqui é o que estava escrito ali no quadro do ladinho. O N usado em frases negativas. Mas bem na verdade mesmo, quando você fala ele não precisará de nenhuma, você fez dupla negação. O não e o nenhuma. Ele não precisará de nenhuma ajuda, certo? E isso aqui no inglês a gente não faz. O inglês não comete pleonasmo gramatical, ou seja, a gente não tem dupla negação. Então o que acontece? Na minha opinião, a melhor tradução para isso, né? É claro que quando eu traduzo N como nenhum, eu estou fazendo uma tradução popular do português, né? Ele não precisará de nenhuma ajuda. Mas a melhor tradução de fato é: ele não precisará de ajuda alguma para terminar o projeto, é isso. Aí você não fez a dupla negação. Mesma coisa aqui embaixo, ó. We don't have any special equipment. Do português popularzão, a gente traduz assim, né? Nós não temos nenhum equipamento especial. Mas não e nenhum são duas palavras negativas. Você tem um choque gramatical aí de dupla negação. A tradução ideal para esta frase aqui seria: nós não temos equipamento especial algum, certo? Então eu trouxe essa tradução aqui, que é comum nos livros aqui no Brasil, mas ela não é uma tradução ideal, é só porque é o jeito mais comum da gente falar. E claro, quando você fala assim, fazendo dupla negativa, as pessoas entendem, enfim, não tem problema, tá? E por fim, lembra que eu te falei aqui que o N, ele invadia o terreninho das afirmativas? Pois bem, dá uma olhada aqui, ó. Ele pode fazer isso mesmo. Ele pode invadir o terreno das afirmativas, mas daí ele passa a significar qualquer. E aí essa é a tradução dele mesmo, tá? Por exemplo, ó, you can choose any place to sit. Você pode escolher qualquer lugar para se sentar. Ou aqui, ó, any show you decide to watch is fine for me. Qualquer show que você decidir assistir está bem para mim, certo? Então realmente o any pode significar qualquer quando é uma frase afirmativa. Pronto, encerramos esse carinha e a gente vai para o próximo e o último da aula de hoje, que é o nosso querido no. Olhe para o no, olhe para esse carinha aqui. Ele é a própria negação, certo? Ele é a palavra não, no. No money, né? Nenhum. Então o que acontece? O no é a própria negação, ele significa a própria palavra não, que no inglês pode ser no ou not, certo? Mas hoje nós estamos estudando ele na qualidade de pronome indefinido. E como pronome indefinido, ele passa a ter essas possíveis traduções. Nenhum, nenhuma. Mas olha que importante que tem a ver com o que eu acabei de falar. Eu não te disse que a gente não faz dupla negação? Se o no já é uma palavra negativa, eu não posso colocar ele numa frase negativa, porque dá esse conflito aqui.
Então o que que acontece? Olha só, o no é uma palavra negativa. Tá lá na cara dele, a essência dele, ele é negativo, certo? Ele entra numa frase afirmativa para contaminar ela com a negatividade dele, certo? Por que que ele não pode entrar numa frase negativa? Porque negativo com negativo, a confronto da dupla negação. Então veja, ele é usado em afirmativas, mas por quê? Porque ele vai deixar a frase afirmativa negativa. Olha o exemplo aqui, ó. There are some extreme sports which require no special equipment. Há esportes radicais que não exigem qualquer equipamento especial, ou, da tradução do português popular, nenhum equipamento especial. Mesma coisa aqui, ó. We have plenty of time. There is no need to hurry. Nós temos tempo mais do que o suficiente. Não há necessidade de se apressar. Veja, a frase é afirmativa, there is, mas eu coloquei o no para deixar a ideia dela toda negativa. Esse cara funciona assim, e o no é sempre seguido do substantivo ao qual se refere. É como se eu dissesse assim, no o quê? No money, no time, no problem, no o quê? Então ele sempre pede um substantivo depois dele. Legal? E aí, queridos, olha só, eu trouxe uma tabelinha aqui pra gente terminar, que é uma tabelinha de compostos, compounds, ou seja, esses carinhas que a gente acabou de falar, eles geram outras palavras a partir deles, certo? E essas outras palavrinhas vão seguir a mesma regra deles sozinhos. O que eu estou querendo dizer com isso é, se o some é usado geralmente em afirmativa, todas as palavras que nascem dele são usadas em afirmativa. Se o some pode ser usado em pergunta, quando eu tenho uma expectativa de resposta positiva, todas essas daqui vão seguir a mesma regra. E assim sucessivamente. Legal? Então a gente tem aqui as palavrinhas somewhere, somebody, something, anywhere, anybody, anything, nowhere, nobody e nothing. Lembrando que essa coluninha do meio aqui, ó, que tem a ver com pessoa, ela pode ser substituída pela palavra one. Portanto, someone, anyone, no one, tá bom? Enfim, né? Aqui a tradução, se esse cara pode ser algum, vai ser algum lugar, alguém ou algo. Aqui se o any for traduzido como qualquer, por exemplo, numa frase afirmativa, aqui vai ser qualquer lugar, qualquer um, qualquer coisa. E como o no dá a ideia de negação, fica assim, ó, nenhum lugar, ninguém e nada. Veja os exemplos que eu trouxe para você aqui. A gente tem outros compostos aqui, algumas outras possíveis traduções, e eu trouxe algumas frases para a gente encerrar a aulinha de hoje. Olha só. Aqui você tem alguns compostos sendo usados, bem tranquilo, que seguem as regras daqueles que lhes deram origem. Dá uma olhada aqui, ó. There is somebody in the kitchen. Frase afirmativa, usei o some. Há alguém na cozinha. Ó, pergunta, eu uso any. Is there anybody in the bedroom? Há alguém no quarto? Negativa, também uso any. There isn't anybody there. Não há ninguém lá, ou não há qualquer pessoa lá. Né? E aqui os outros exemplos que você pode ir traduzindo. Veja, they didn't feel anything. Did you buy anything yesterday? Ou, did you go anywhere last night? No, I didn't go anywhere. Né? Você foi a algum lugar na noite passada? Né? A qualquer lugar? Não, eu não fui a lugar algum. É isso. Então os pronomes indefinidos você começa daí a brincar com eles, enfim, mas entendendo a essência da onde eles nasceram, fica tudo muito fácil e a importância deles é porque eles são extremamente recorrentes na língua inglesa. Beleza, queridos? Ficamos por aqui. Vejo você na nossa próxima aula. Bye!